Oi, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E se você é novo por aqui, meu nome é Daniele, muito prazer. E está esperando o quê, moço? Já aperta aí nesse botãozinho vermelho, tá bom? Já deixa o seu joinha, comenta bastante aí embaixo o que você tem achado dos vídeos e compartilha para que mais pessoas possam fazer parte aí da nossa família. Nós já somos quase 500 inscritos. Então, bora pro vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vim explicar um pouquinho, né? Porque que eu sumi aqui do canal. Vocês são parte da minha família, né? Vocês fazem parte da minha vida, então vocês merecem aí uma satisfação e merecem saber o que tem acontecido aí, tá bom? Enfim, então vamos lá. Tava ficando muito corrido pra mim colocar vídeo aqui no canal todos os dias. Então eu resolvi encurtar aí, né? Diminuir, na verdade, a quantidade de vídeos da semana. E aí ficou segunda, quarta e sexta. Só que aí com a correria, né? Às vezes era complicado colocar aí nesses dias e tudo, produzir conteúdos, tanto pro YouTube quanto pro Instagram. Aí o Instagram começou a ficar um pouco instável e tudo. Aí quando eu consegui me organizar, que eu falei, bom, agora vai dar, né, pra mim começar a colocar os vídeos no canal e tal. Aí quando foi dia 17 de setembro, foi um dia muito complicado, tanto pra mim quanto pra minha família, que meu primo veio a falecer nesse dia. E assim, foi uma coisa que ninguém esperava, né? Ele tinha 32 anos e ele foi encontrado morto dentro do banheiro da casa dele, enfim. É um assunto muito delicado, na verdade eu procrastinei muito pra eu poder vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, porque não é um assunto muito fácil de falar, né? De expor, mas enfim. Vamos lá, né? Bom, resumindo, era uma sexta-feira e já tinha juntado tudo aqui em casa pra mim poder dar uma faxina aqui em casa. O Wellington tava me ajudando, aí eu tava lavando a cortina do banheiro e aí meu telefone tocou. Aí eu vim entrando correndo pra atender e aí o Danilo tava me ligando de chamada de vídeo. Aí eu fui e atendi o Danilo, só que na mesma hora meu pai foi ligando no telefone de Wellington. Aí eu fui e falei assim, o que foi, Danilo? E eu tava em chamada de vídeo com o Danilo e aí o Wellington foi, me deu o telefone e falou assim, seu pai quer falar com você. Aí, tipo assim, eu peguei os dois telefones e eu falei, oi, ao mesmo tempo. E aí os dois ao mesmo tempo foram e falaram comigo assim, o Maxwell morreu. Pra mim, aquilo ali, eu comecei a rir. Falei, que é isso, Danilo? Para com essa brincadeira de mau gosto, porque eu não tô achando graça. Isso não é brincadeira, isso não é coisa que a gente brinca, não. Aí ele foi e falou comigo assim, mas eu não tô brincando. O Maxwell morreu. Gente, pra mim ali, tipo assim, eu não sabia... Eu não tive reação, na verdade eu entrei em estado de choque. Porque eu não sabia o que fazer, sabe? Quando você recebe aquela notícia, tipo assim, aquele peso de uma vez, é como se fosse um banho de água fria de uma vez. E, tipo assim, eu fiquei em estado de choque. Aí meu pai foi, eu lembro, assim, vagamente do meu pai ter falado comigo assim, desce, porque sua mãe tá precisando de você lá. Aí eu fui, coloquei algumas coisas dentro de uma bolsa e comecei a descer. Gente, na hora, tipo assim, era como se eu nem conhecesse as ruas que eu tava passando. Aí eu fui descer minha rua direto e entrei à direita no beco e tudo. E nisso eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que tava acontecendo comigo ali naquele momento, sabe? E aí eu fui descendo e andando pelas ruas chorando, no beco chorando. Aí quando eu tava quase chegando na rua de mãe, aí minha prima vai e me liga e fala assim, ô nega, gente, eu tô até tremendo, olha. Ô nega, você já tá sabendo? E começou a chorar, gente, aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali destruiu comigo e tudo, aí eu falei assim, Aí eu perguntei ainda pra ela, é verdade mesmo? Aí ela foi e falou assim, é verdade.
Aí eu fui e tadinho, eu nem lembro o que eu falei com ela direito, gente, porque na hora, assim, do calor do momento, a gente nem lembra direito. Aí eu só lembro que eu falei assim com ela, assim, calma, nega, a gente tem que ser forte pra gente poder ajudar, né, as outras pessoas e tudo, porque não é fácil. Aí quando eu cheguei lá em casa, minha filha, isso aqui, lá em mãe, isso aqui em mim já tava vermelhão já, e o Danilo falando assim comigo, ó, para de chorar aí, não fico chorando na frente da minha mãe não, porque minha mãe já tá ruim e tal. Enfim, né, aí foi aquele baque e tudo, porque, gente, ele não era assim aquela pessoa que você fala assim, poxa, ele era velho. Não, porque o natural é você ver as pessoas velhas morrerem primeiro. O Max tinha 32 anos. Uma pessoa que todo mundo amava. Pensa numa pessoa maravilhosa. Era esse menino. E, tipo assim, sabe? É uma coisa que até hoje a gente tá passando por esse processo do luto. Já tem 2 meses já. Dia 17 de dezembro vai fazer 3 meses. Mas assim, é complicado, sabe? Porque às vezes a gente imagina e fala assim, poxa, ele ainda vai voltar. Eu vou chegar lá na casa da minha avó e ele vai estar lá. Na hora do almoço eu vou poder chamar ele. Sabe? Só que, né, infelizmente isso não vai acontecer. O Senhor quis levar e, né, cabe a nós aceitar a vontade do Senhor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, aí a gente foi e viajou pra lá e tudo, enfim. Mas era por causa disso, né, que eu parei de postar os vídeos, porque, tipo assim, fica sem graça, sabe? É como se a vida da gente parasse, é como se a vida da gente perdesse um pouco o sentido, né? E é muito complicado essa fase dos primeiros meses do luto, é muito complicado. Mas, assim, Deus tem nos confortado, né? E à medida do possível as coisas vão ficando bem. Vocês vão ver aqui no canal muitos vídeos com o tema do Natal e tudo, que já era uma programação, né? Já era um roteiro do canal mesmo, já estava programado para eu gravar esses vídeos, então eu vou continuar com o roteiro, né? Tem dias que eu tô muito bem, tem dias que eu tô tranquilinha, já tem dia que eu já tô mais chorona. Então, assim, o luto é isso, né? É os seus altos e baixos, mas com fé em Cristo vai dar tudo certo e um dia na eternidade eu vou encontrar com Ele lá. E eu queria também fazer uma reflexão com vocês rapidinho aqui, que um mês depois, mais ou menos, que ele faleceu, eu tive um sonho. Sonhei que a gente estava lá na casa dele, no portão da casa dele. Eu tava na calçada, na rua, e aí ele falou assim, e ele entrou, ele tava vindo dentro de um carro. De repente ele apareceu lá em frente à casa dele de um carro, ele tava no lugar do passageiro. E aí eu fui e falei assim com ele assim, ô Max, vem cá pra mim te dar o último abraço de despedida, pra me despedir de você. Aí ele saiu, minha tia tava do lado assim, no portão, aí ele abraçou ela, ele despediu da gente e ele tava tão feliz, mas ele tava tão feliz, ele tava com um sorriso radiante. E aí ele e abraçou e tava brincando, como sempre ele foi, muito alegre. E aí essa frase ficou, sabe, marcada na minha mente. Deixa eu te dar um último abraço. E aí eu fui e falei assim, poxa Deus, eu não tive a oportunidade de dar um último abraço nele. E Deus me deu a oportunidade, né, de abraçar ele ali no sonho. E enfim, aí essa frase ficou na minha mente, sabe? O último abraço. Deixa eu te dar um último abraço. E às vezes a gente, né? Por causa da correria do dia a dia e tudo, a gente tem vivido um relacionamento tão superficial com as pessoas
que a gente não tem o costume de falar eu te amo, a gente não tem costume de abraçar, de falar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós. E aí, às vezes, a gente quer dar valor depois que morre. Então, assim, Deus nos deu a oportunidade de, no aniversário dele, ele fez aniversário em agosto e ele faleceu em setembro. No aniversário dele, minha mãe tava lá, né? Então, minha mãe passou o aniversário dele com ele e eu não pude ir. Mas, assim, eu mandei mensagem e aí no grupo ele mandou uma mensagem tão linda falando, assim, que a gente era a melhor família do mundo e que amava todo mundo, que ele se sentia amado, que ele era especial, tudo. Todos mandamos mensagens lindas pra ele. E aí, através desse sonho, foi um consolo pro meu coração, porque eu falei, nossa, Deus me deu a oportunidade, através de um sonho, de dar o último abraço nele, de me despedir. Mais uma vez. Mas, assim, eu queria falar pra você que hoje você tem a oportunidade, fala pras pessoas que são importantes pra você o quanto você o ama, sabe? Dê a eles abraços apertados, liga, procura se importar, sabe por quê? Porque pode ser o último abraço. Meu primo, no dia anterior, ele não estava sentindo nada. Ele despediu de todo mundo normal. E no outro dia, pela manhã, ele já estava morto. O médico fala que ele deve ter morrido por volta de umas 6 e pouquinho, mais ou menos. Ele deu um mal súbito. Vai ser o último abraço. Então comece a abraçar as pessoas mais, sabe? Viva os seus dias como se fossem o último. Porque talvez pode ser o último mesmo, porque o nosso futuro pertence a Deus. É Ele que sabe, é Ele que nos deu a vida e é Ele que tem o direito de tirar. Será que o seu jeito de viver, será que o jeito que você está levando a vida tem sido um jeito bom, tem sido um jeito que tem glorificado a Deus? Sabe, Deus, Ele é tão perfeito, Ele tem cuidado de nós em todos os detalhes. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses que nós não precisamos de andar preocupados com nada. Porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Como que você tem passado aí os seus dias? Imagina se ontem fosse o seu último dia. Será que teria sido um bom dia? Um bom último dia? Procura viver a sua vida com qualidade. Tira tempo para você passear com a sua família, para você rir, sabe? Para você se divertir com a sua família. Gente, nós precisamos aprender a viver. E se fosse o último abraço? Então, assim, comece a falar para as pessoas o quanto elas são importantes. Tudo na nossa vida tem que ter uma medida certa. Então, priorize a sua família, busque a Deus em primeiro lugar, sabe? Comece a rever os seus conceitos. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Foi esse o motivo aí que eu fiquei um pouco sumida, mas agora vou voltar novamente, tá bom? A trazer os vídeos aqui pro canal. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, tá bom? Pra ir apoiando aí os vídeos no canal, tá bom? Isso é muito, muito importante aí pro engajamento do YouTube. Deixa seus comentários aí, tá bom? Compartilha pra tudo fluir bem aí nesse canal, pra esse canal crescer, tá bom? Rumo aí logo esses 500 inscritos. Deus abençoe aí a vida de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.